O assunto grau de investimento retornou ao debate recentemente depois que o arcabouço fiscal foi apresentado. E embora não tenhamos o seu desenho final nem a sua aprovação no Congresso, muito tem se discutido sobre a possibilidade de o Brasil receber novamente o selo de bom pagador, coisa que já aconteceu lá em 2008, mas acabamos sendo rebaixados em 2015. E é verdade que com esse marco fiscal que foi o proposto, essa possibilidade é muito remota, se não impossível, pelo menos nos próximos 2, 3 a 5 anos. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, mostrar primeiro quais são as notas de crédito pelas agências de classificação de risco, porque é fundamental atingirmos o grau de investimento, porque é algo que pode mudar a economia do país de patamar, atraindo muito investimento internacional, e por fim, como o regime fiscal que está sendo discutido no Congresso não vai nos reconduzir na rota de recebermos novamente o selo de bom pagador. Então fiquem até o final do vídeo porque tem muita informação. E eu quero iniciar este conteúdo relembrando o dia deste marco histórico, quando finalmente o Brasil atingiu o grau de investimento, que foi no dia 30 de abril de 2008. E eu quero mostrar a fala do presidente Lula, já no seu segundo mandato, quando isso aconteceu, porque ela traz bastante contexto, até para o que a gente vai explicar depois. Então, vamos colocar aqui apenas 1 minuto e 20, então, vamos lá. Acho que o Brasil vive um momento, eu dizia ao ex-presidente Collor, o Brasil vive um momento mágico. Nós acabamos de receber a notícia de que o Brasil passou a ser investment grade. Eu não sei nem falar direito a palavra, mas se a gente for traduzir isso para uma linguagem que os brasileiros entendam, ou seja, o Brasil foi declarado um país sério, que tem políticas sérias, que cuida das suas finanças com seriedade e que por isso passamos a ser merecedores de uma confiança internacional que há muito tempo o Brasil necessitava. Alguns dizem que é ótimo, outros dizem que pode ser não tão ótimo, porque pode entrar muito dólar e o dólar já está, sabe, desvalorizado diante do real e isso pode ser muito ruim. Eu confesso a vocês que quando saí de Garanhuns em 1952, eu jamais imaginei que poderia chegar um dia em que os brasileiros iriam ter preocupação da entrada de dólar no Brasil. Então aí, presidente Lula, e é importante essa fala porque até vai explicar o que aconteceu, vocês vão entender. Mas realmente, isso significa que o país foi considerado sério, e quando a gente analisa a escala das notas de crédito pelas agências de classificação de risco, as três principais são Standard & Poor's, Fitch e Moody's. E eu vou utilizar aqui a da Standard & Poor's, que mostra o seguinte: o primeiro, lá em AAA, que é o grau de investimento, e o High Grade, de alto grau, significa capacidade extrema forte de honrar compromissos financeiros. E aí temos a redução aqui da nota, vai caindo, caindo, e a última nota ainda considerada grau de investimento é a BBB, que o Brasil atingiu, então, em 2008, que significa capacidade adequada de honrar compromissos financeiros, porém mais suscetível a condições econômicas adversas. Abaixo disso, já é considerado grau especulativo, como BB, que significa menos vulnerável no curto prazo, porém enfrenta incertezas contínuas, relativas às condições de negócio, financeiras e econômicas adversas. Até o fim lá, que é o grau D, que é de default, que significa calote no pagamento. E os títulos de dívida dos países nesta nota de crédito grau especulativo também são apelidados de junk bonds, ou dívida lixo, dívida porcaria, ou também de high yield, de alto retorno, ou de high risk, de alto risco. E o Brasil, praticamente em toda a sua história, esteve dentro dessa classificação, à exceção deste hiato de 2008 a 2015. E eu quero mostrar até este
ou relembrar esse histórico, onde nós temos aqui o Brasil, lá em 2003, tinha até a nota aqui do Standard & Poor's B+, então abaixo de BB, e aí foi paulatinamente subindo, melhorando as finanças, até finalmente em 2008 atingirmos o BBB-. Isso ficou até 2011 com BBB, e a partir de 2014 iniciamos a queda, a derrocada da economia brasileira, a profunda recessão e o rebaixamento que aconteceu em setembro de 2015. E eu quero novamente colocar uma fala do Lula de quando aconteceu esse rebaixamento, até para contrastar a visão que ele teve. Então depois eu faço uma análise de como foi importante o selo de bom pagador para a economia brasileira. Agora, então, rapidinho, este trecho aqui, esse é bem mais curto, mas vamos lá. Não significa nada. Significa que apenas a gente não pode fazer o que eles querem. A gente tem que fazer o que a gente quer. Todo mundo sabe quantos países da Europa estão quebrados. E eles não têm coragem de diminuir o investimento grande de nenhum país. Pois então, aí a segunda fala do Lula realmente muda completamente a retórica, e é claro que ele está errado, o grau de investimento é muito importante, significa muita coisa o rebaixamento, porque isso significa que o Brasil acaba não sendo mais um destino para o investimento estrangeiro. E aí que entra a importância deste selo, porque para muitos fundos soberanos, fundos de investimento, fundos hedge funds, mutual funds, assim, dos mais variados, há uma restrição nos seus estatutos para investimento em países que não são considerados grau de investimento. Então significa que enquanto o país não sobe nessa categoria, muito capital estrangeiro não pode entrar no país. E capital estrangeiro é bom, ajuda a desenvolver a nossa economia. Captar poupança estrangeira para investir no nosso país é excelente. Mas quando estamos limitados porque não temos o selo de bom pagador, a gente acaba recebendo muito menos investimento internacional do que seria possível quando nós estávamos neste primeira divisão dos países. E é para mostrar como isso impactou as contas internacionais, eu quero trazer aqui principalmente o que são o nosso balanço de pagamentos, conta corrente, a conta financeira, para realmente entender a magnitude que teve, o impacto que teve este selo de bom pagador. Então vejamos aqui, desde 2006 até 2019, em azul é a conta corrente, então balança comercial, balança de serviços, renda primária, e em verde é a conta financeira. O que a gente pode ver é que, especialmente a partir de 2007, a nossa conta corrente veio muito negativa e aumentou a partir de 2010, 11, e a conta financeira já vinha aumentando a partir de 2007, até já em antecipação ao recebimento do grau de investimento que estava no horizonte. Realmente ali já havia essa grande expectativa e que acabou acontecendo no dia 30 de abril de 2008. Então significa que o investidor estrangeiro começou a financiar cada vez mais o Brasil, trazia dinheiro para cá. O verde aqui significa não apenas investimento estrangeiro direto, mas também investimento em carteira, em ações brasileiras, no mercado de capitais, em dívida corporativa, em dívida pública também. E o que aconteceu depois, especialmente depois da grande crise financeira de 2008, quando os países no hemisfério norte estavam se recuperando, especialmente Estados Unidos e Europa, o Brasil acabou sendo um grande receptor de capital estrangeiro numa magnitude recorde. Veja aqui que em 2011 foi mais de 150 bilhões de superávit na conta financeira. Esse excesso de capital estrangeiro possibilitou que o Brasil acumulasse muita reserva internacional, que é exatamente aqui as barras vermelhas. E o que aconteceu nesse período com a forte entrada de dólares, que era exatamente o temor do Lula e um temor que era válido lá atrás, tivemos uma enxurrada de dólares no Brasil. E essa enxurrada não apenas para financiar empresas, para comprar ativos, mas gerou um excesso tão grande que possibilitou ao Banco Central acumular mais reservas cambiais, e o real acabou se apreciando demais, como nunca tinha acontecido até então na história do Plano Real. E esse é o gráfico que eu quero mostrar para vocês. Primeiro mostrando aqui o real brasileiro. Vejam que lá de 2010
2, com os temores de Lula, quase 4, aí foi paulatinamente caindo até a véspera da crise, que chegou em 1,55, aí aquela disparada que teve bem durante os 3 meses agudos da crise, setembro, outubro e novembro de 2008, e depois volta a cair, e o dólar chegou a ser negociado a R$ 1,54. Esse foi o nível de valorização da moeda brasileira. E para mensurar o quão sobrevalorizado estava o real, eu volto a utilizar aquele índice que é o TCR, que eu já expliquei no outro vídeo, no final eu coloco o vídeo que eu explico sobre isso, que mensura o quão a nossa taxa de câmbio pode estar sobre ou subvalorizada. E lá em 2011, em julho do ano, nós tínhamos aqui a TCR no seu menor patamar em 61,36. Então foi o menor patamar. Qualquer patamar abaixo de 100 significa a moeda ou a taxa de câmbio está muito valorizada além dos seus fundamentos. E coincidentemente, no dia ou no mês que nós recebemos o grau de investimento, foi quando a Bolsa Brasileira em dólares atingiu a sua máxima histórica, foi em maio de 2008, e desde então jamais recuperamos aquele nível de valorização dos nossos ativos em dólares. Veja lá que de praticamente 100 até o momento, 27,68, que é a cotação atual do EWZ, há uma distância enorme, uma queda de mais de 70%. Mas enfim, isso foi o que aconteceu com o fluxo de capital, que realmente o grau de investimento permitiu que muitos fundos, que muitos países finalmente pudessem colocar o Brasil no destino possível para o investimento, e isso efetivamente aconteceu. Mas no momento que nós perdemos o grau de investimento, que fomos rebaixados, aí tivemos o efeito inverso, onde esses fluxos claramente cessaram ou diminuíram bastante. Como a gente pode ver ali, a partir de 2015 eles começam a cair, e aí 2015, 16, 17, em níveis bem inferiores ao que tinha sido aqui durante todo esses praticamente 7 anos de grau de investimento que o Brasil teve. Pois é, bons tempos, éramos ricos e não sabíamos. Mas voltando agora o que é importante mencionar também será que é possível recuperar essa nota de crédito com esse arcabouço fiscal? Aí que temos um enorme problema, porque o arcabouço, da forma que foi proposto, não está reduzindo de verdade o nosso déficit nominal e nem o resultado primário. As metas são questionáveis, eu não vou entrar novamente em toda a análise, eu vou colocar no fim do vídeo o vídeo em que a gente analisa o arcabouço fiscal, mas quando a gente compara com a situação lá de 2006, 2007, vejam a grande diferença. Lá tínhamos o resultado primário que estava sendo positivo, então um superávit, na ordem de 2 a 3% do PIB, como foi lá em 2007 e 2008. E aí depois, a partir de 2014, passamos a ter, deixa eu colocar aqui o eixo X, passamos a ter um déficit primário, então não é nem o nominal, aqui é déficit primário, receita tributária menos despesa corrente. E é claro que a pandemia, aquele enorme déficit primário, e ainda assim estamos agora tivemos um superávit primário nos últimos 18 meses praticamente, mas com o arcabouço que temos pela frente, vai ser difícil manter esse resultado. E aí quando a gente olha o lado da dívida pública sobre o PIB, aí a foto não pode ser mais preocupante. Lá em 2006, 2007, era abaixo de 60% do PIB, sendo que em setembro de 2008 estava em 55% do PIB. Vejam o salto que nós damos neste indicador a partir de julho de 2014. Então saímos de menos de 55% do PIB para mais de 75% ali em 2019, e aí com a pandemia dispara para mais de 85%, e ainda estamos aqui no patamar de pouco menos de 75% do PIB. E as projeções com o arcabouço fiscal mostram que dificilmente a gente vai conseguir reduzir essa relação dívida-PIB. Pelo contrário, é bem possível que essa relação até aumente. Então, como que nós vamos recuperar o grau de investimento com esse arcabouço? Vai ser muito difícil, e que é uma lástima para o Brasil, porque, novamente, quando recebemos o selo de bom pagador, o mundo se abre, o mercado de capitais internacional se abre para o Brasil. Mas enquanto isso não acontece, nós seremos este país emergente, exótico, onde investidores internacionais olham a nossa economia com muito mais cuidado, porque acaba sendo um destino de risco mais elevado. Então seria importante, o quanto antes,
antes nós trilharmos esse caminho para subirmos de divisão e recuperarmos o grau de investimento. E só para finalizar e comparar com alguns países da América Latina, vejam só a situação. Chile tem nota A, grau de investimento. Peru, nota de BBB com perspectiva negativa. México, BBB, grau de investimento. Panamá, grau de investimento. Uruguai, grau de investimento. E aí Colômbia com grau especulativo já junk bonds, assim como Paraguai, Guatemala, Brasil e os demais países. E vejam que, no caso do Peru, com todos os problemas políticos que tiveram recentemente, com o presidente tentando dar o golpe, logo ter sido deposto, durante todo aquele problema político e instabilidade, ainda assim, ninguém sequer ousou em tocar na autonomia do Banco Central do país. E é o que permite, não apenas isso, mas é um dos fatores que permite manter uma estabilidade econômica, de taxa de câmbio, de inflação e de dívida PIB também, como a gente pode ver que no caso do Peru, está ali abaixo de 40% de dívida PIB, aqui o dado último de 2021. Então essa é a grande diferença entre países da América Latina, nossos pares, como o México, como o Peru, como o Chile, que são um grau de investimento, e o Brasil, infelizmente, já não é mais, e sem nenhuma perspectiva de recuperar o selo de bom pagador, ou nas palavras do Lula, de país sério. Espero ter gostado desse vídeo. Vou colocar aqui agora essas duas referências do arcabouço fiscal e também da taxa de câmbio real, como medir quando uma moeda está sobre ou subvalorizada. Espero ter gostado, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e volto no próximo. Valeu!